resumo de como a gente faz a parte de tratamento de dados dentro do Excel, o fluxo da informação, na verdade. Então, normalmente a gente vai seguir 4 passos, tá? Primeiro é a captação do dado, e aí a captação pode ser dividida em 2 momentos. Eu tenho ou input manual, onde o usuário vai inserir o dado um a um, ou eu tenho baixando a informação automática de um banco de dados. São as 2 formas de captação que nós temos dentro do Excel. Então são as 2 formas para trazer informação dentro do Excel. Uma é o manual, onde o usuário vai inserindo o dado em um formato de lista, e depois a gente faz a captação também via banco de dados. Então você pode conectar direto no banco de dados e trazer as informações para dentro do Excel. Em seguida a gente faz a classificação. Então o que a gente entende como classificação? Você aloca em classes para que sejam, as classes são referentes de cada área. Então cada área tem sua classificação. Se você está falando de classificação de custo, vai ter lá custo fixo, custo variável. Se você está falando de importação, você tem lá os dados que são de importação. Então você faz essa classificação individual dos valores e posteriormente você sumariza por essa classificação que você fez. Então você vai fazer a agregação. Que tipo de agregação? Depende. Você pode fazer agregação por média, agregação por soma, agregação por contagem, agregação por mediana. Isso vai depender do que você quer tirar do dado. E por último, a parte de apresentação. Então depois de nós fizermos a captação, a classificação, a sumarização, aí a parte principal que é mostrar. Por que disso tudo? Que a gente precisa olhar para o dado, julgar o dado e tomar a decisão. Então esse é o ciclo. Muita gente fala do ciclo PDCA, né? Então você faz lá, planeja e age para chegar no resultado para tomada de decisão. Então vamos já para o nosso Excel. Então aqui está o nosso Excel. Tem a abinha de funções, então nós vamos cobrir hoje a função soma, nós vamos cobrir a função média, depois a função máximo, depois a função mínimo, depois a função somar produtos, a função contar valores, está faltando dedo aqui, contar vazios, contar números, absoluto, maior e menor. Então nós vamos sair daqui com 11 exemplos de funções dentro do Excel em relação à parte de funções básicas matemáticas. Vamos lá então. A função soma. A função soma você pode utilizar ela para somar células separadas. Então, por exemplo, eu poderia fazer função soma tab. Poderia somar essa célula, ponto e vírgula, e essa célula. Tem essa forma de utilização, onde cada célula você separa por um ponto e vírgula. Funciona. Eu posso utilizar também por área. Então, pode ser por uma coluna apenas, ou por 2 colunas. Então, vamos copiar essa coluna aqui do lado. Ctrl C, Ctrl V. Então eu posso utilizar uma área separada também, não tem problema. Tá ok? E existe um atalho que você pode usar no teclado que ele ajuda a gente a ganhar velocidade. Então eu venho aqui, seguro Alt igual, ele já soma todos os elementos dali para cima. Dou um OK e belezinha. Além disso, Thiago, o que dá para fazer? Tem também o botão aqui na página inicial, tem um símbolo de somatória aqui no canto. Vocês estão vendo aqui, este é um símbolo de somatória. Opa, aqui tem o botão errado. O símbolo aqui de somatório. E ele faz para a gente a soma dos dados. Como que a gente faz? Vamos utilizar, só clicar nele, ele já soma para a gente o valor também. Então, além de todas essas formas, você vai ter o Alt igual, vai ter que clicar aqui no somatório, ou então digita a função soma, Tab para selecionar a função soma, e para selecionar mais de uma célula, você segura o Shift e vai fazendo a seleção dos dados. Essa região pontilhada, não sei se vocês lembram do desenho do pica-pau, ficava esses pontilhadinhos que eram as formigas, né? Então é a área que ele está selecionando para a função. Dá um Ctrl Enter para ficar na mesma célula e belezinha. Função soma é mamão com açúcar. Vamos ver aqui. Uma outra função que a gente vai utilizar também é a função média. Aqui ele está fazendo média aritmética, então você dá um tab, começa a digitar, né? Você pode observar que a partir do momento que a gente põe o igual para inserir a fórmula, eu começo a digitar o nome da fórmula, ele já traz para a gente a função, né? Então no caso estamos usando a função média, e da mesma forma eu posso segurar o Shift, selecionar o conjunto de dados e fecho com um Ctrl Enter para ele se manter exatamente na mesma posição. Então a média desses números é 2,5. Uma outra forma também de observar os valores é a gente olhar aqui embaixo, ó, no ponto de status. Então aqui tem média, tem soma também. Se for só para visualização, aqui já é suficiente, não tem necessidade de utilizar a função. Da mesma forma,
Aqui no ponto do sigma, você pode ter uma setinha no canto direito, né? Bem aqui, e você pode selecionar ela para trazer a função média, similar a que a gente tem a função soma. Ele vai selecionar a região, e aí Ctrl Enter para ficar na mesma célula. Ok? Seguindo, outro item que a gente pode fazer, função máximo. A função máximo, ela pega o intervalo e dentro desse intervalo ele vai trazer o valor máximo para a gente. Então ali nesse exemplo nós temos o número 3, o número 4, o número 5 e o número 9, certo? Então se eu aperto Ctrl Enter, o maior número da minha seleção é o 9. Se isso mudar, tiver um 11 ou tiver um 15, ele vai trazer para a gente também de forma dinâmica. Vamos para mínimo. De forma antagônica, se a máximo traz o valor máximo, a mínimo vai trazer para a gente o valor mínimo da seleção, ok? Da mesma forma, aqui na função máximo nós temos o sigma, que eu posso utilizar para trazer o valor máximo, e também aqui a gente pode utilizar o sigma aqui em cima para trazer a função, o valor mínimo. As duas formas funcionam. A função somar produto. Para quem não conhece a função somar produto, é como se fosse um produtório, né, no conceito matemático do produtório. Então, o que ele vai fazer para a gente? Ele vai trazer a multiplicação deste com este, verdinho com verdinho, azul com azul, vermelho com vermelho, amarelo com amarelo. E depois desse resultado, que está aqui do lado, deixei para a gente observar, azul e verde. Depois que ele fizer todo esse resultado, ele vai somar para a gente, o resultado das somas. Então ele está somando esse, com esse, com esse, com esse. Claro que ele não vai utilizar dessa forma. Esse resultado está sendo feito dentro da função somar produtos. Vamos ver, por exemplo, somar produto, seleciona matriz 1, ponto e vírgula, área 2, matriz 2. Então ele vai pegar posição 1 com posição 1, posição 2 com posição 2, posição 3 vezes posição 3, posição 4 vezes posição 4, e todo esse resultado ele vai trazer a soma para a gente. Então no caso aqui é 30. Na questão de contar valores, conte ponto valores. Você pode até ler o que a função faz, ele já ajuda a gente também. Então veja aqui, ó, calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Apesar da função chamar conte valores, e quando a gente fala em valores, normalmente a gente se remete a valores numéricos, dentro do Excel ele considera que valores são células não vazias. Ou seja, um A é uma célula não vazia. Se tem um B na célula, também é uma célula não vazia. Então, vamos pegar aqui, conte valores, seleciono o conjunto de dados, e selecionado o conjunto de dados, ele está falando para mim que existe 4 células com valores. Se eu apago uma, ele já retorna o valor e passa a ser 0. Vamos seguindo. E Thiago, e se eu precisar contar vazio? O que eu faço? Existe uma função dentro do Excel que traz para a gente o conte vazios, né? O contar vazios. Está aqui, ó. Função contar vazios. Vamos ler o nomezinho, o descritivo da função? Conta o número de células vazias em que o intervalo de célula especificado. Beleza. Então vamos selecionar aqui. O conjunto eu estou pegando a seleção segurando o Shift, né? Para poder selecionar mais de uma área. Ctrl Enter. Ele está falando para mim que existe uma célula vazia, que é exatamente essa indicada em amarelo. Ok? Se eu colocar algum valor aqui, a contagem de vazios passa a ser 1. Aí fica a pergunta, e se eu quiser contar só números, Thiago, como eu faço? Simples. Função conte, ponto. Vamos lendo aqui, ó. Calcula o número de células em um intervalo que contém números. É essa que a gente vai utilizar. Então, conte num, seleciona a região, Ctrl Enter,
Então, nesse intervalo, eu tenho duas células com valores numéricos e duas células com caracteres. Eu posso até mudar o caractere. Mas se eu coloco um número, ele traz para a gente um valor numérico. Se eu colocar como 0, também ele não conta. Função módulo. Módulo é uma execução matemática que a gente faz que transforma todo o valor numérico negativo em positivo. Então vamos usar aqui o alt igual para fazer a soma. A soma disso tudo está dando menos 10. Se eu quero tornar esse valor positivo, eu vou colocar a função ABS, que é a função absoluto. Seleciono o valor negativo, né, a célula que está fazendo a conta para a gente, dou um Ctrl Enter, e ele está falando para a gente que esse valor negativo, se eu faço o módulo dele, passa a ser o valor 10. Agora vai ser a função que nós vamos utilizar, que é a função maior. A função maior traz para a gente dois parâmetros. É a seleção, onde eu vou escolher, onde está o dado que eu quero fazer a avaliação, e depois eu vou falar para ele se eu quero o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior e assim sucessivamente. Neste caso específico, nós vamos fazer o primeiro valor maior. Então, vou usar a função maior, seleciono o conjunto de dados, aperto um ponto e vírgula, e esse valor K eu vou indicar se é o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior ou quarto maior. O quinto maior no nosso exemplo vai dar erro, porque eu só tenho 4 elementos. Então, eu vou colocar o número 1. Vamos tentar prever o que a função vai trazer para a gente? Então, a função tem o valor 10, 20, 30 e 40. Qual desses valores é o maior? É o 40, né? Vamos colocar aqui em verde, é esse valor aqui. Então, o primeiro maior é o 40. Se eu colocar em K o valor 2, ele vai trazer o segundo maior para a gente, que é o valor 30. Vamos utilizar somente o primeiro maior, Ctrl Enter, e está certinho. O maior número que nós temos na seleção é o 40. Se eu vier aqui na célula e colocar um outro número, por exemplo, o 50, deixa de ser o 40 e passa a ser o 50. Perfeito? E de forma antagônica, nós temos a função menor. O que vai fazer a função menor para a gente? Ele vai avaliar um intervalo de dados e nesse intervalo de dados ele vai verificar para a gente qual que é o primeiro menor, ou o segundo menor, ou o terceiro menor, ou o quarto menor e assim sucessivamente. Então vamos usar aqui igual para entrar na função, né, para poder chamar a função menor, beleza? E olha o que ele fala para a gente, ó. Retorna o menor valor késimo, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, do conjunto de dados. Por exemplo, o quinto menor número da seleção. Neste caso nosso, nós só temos 4 números, então não tem como a gente trazer o quinto. Pode até testar. Vamos fazer aqui? Vamos pôr em prova. Eu quero o quinto número. Qual que é o quinto número? Dá erro. Porque eu falo, Thiago, desculpa, não tem o quinto número. Perfeito? Então, neste caso, a gente pode entrar na fórmula, apertando F2, apaga o 5 e coloca o primeiro menor na seleção, no caso é o número 10. Se a gente inserir qualquer outro valor aqui no meio, belezinha, ele vai considerar na seleção. Tá ok? Outras formas que você pode utilizar. Thiago, eu não quero aprender uma função que você não citou. Como a gente pode fazer isso? Aqui em fórmulas, na aba fórmulas, tem todas as funções que tem dentro do Excel. Então eu posso ter funções financeiras, para quem quer fazer cálculos financeiros, TIR, valor futuro, né? Tem tudo aqui, ó. Lucro, tudo, amortização, funções lógicas, e, falso, ou, parâmetros, se erro, se não, ou exclusivo, que é a XOR, funções de texto, você pode utilizar também, data e hora, pesquisa, matemáticas e trigonometria. Então, a função soma está aqui, ó. Função soma. Função média. Vamos procurar. Função média vai estar... não vai estar aqui. Vai estar na estatística. Vamos lá, o que mais? Maior. Cadê maior? Também não está aqui.
Outra forma de ver as funções também. Aqui tem a função estatística. Vamos procurar aqui, ó, média. Tá vendo? Média geométrica, média harmônica, variância, maior, a função menor. Vou baixar menor aqui, a função menor. Tá bom? Fica tudo aqui essas funções. Funções de engenharia também tem. De informações, tudo aqui. Ok? Além disso, o que a gente pode utilizar também? Se você clicar aqui no F de X, ele abre uma janelinha também. Vamos pegar uma célula em branco, qualquer célula em branco. F de X, ele abre para a gente todas as possíveis fórmulas que você pode utilizar. Tá bom? Então vamos pegar aqui nesse exemplo, matemática e trigonometria. E vamos procurar a função soma. Então, olhando a função soma aqui, ele traz para a gente, dá um clique duplo, ele já pede, ó. Aí você pode olhar e ler dentro da função. Função soma todos os números em um intervalo de células. Então pode ser separado o número de células, pode ser por intervalo, tanto coluna quanto linha, quanto matriz, que tem uma linha e uma coluna, é indiferente, ok? Posso até selecionar aqui e fazer a seleção do intervalo. Ó, 1, 2, 3, 4, posso ir adicionando, ele vai criando a fórmula para a gente. Aí eu dou OK, a fórmula fica aqui em cima já criada. Então o que quer dizer esse D4? É a posição, vamos virar aqui um pouquinho para a gente poder enxergar a fórmula. Aqui no cantinho. Ó. Aqui. Então o que ele está fazendo? D4 é aqui, ó. D, ó, 4, né? D4 é este ponto aqui. O que mais? Até, esse dois pontinhos significa até. Então começa a D4 e vai até E7. Vamos colocar numa outra cor? E7 vai daqui, coluna E, como se fosse o endereço da rua, E7. Vai até aqui. Então o que o Excel está fazendo para a gente? Ele está pegando toda essa área indicada em amarelo e somando tudo que está dentro dessa área. Começando em... Aí você lê a fórmula de dentro... A fórmula não. A função de dentro para fora. Então posiciona na posição D4, que é essa aqui. Vai até a D7, selecionando todo esse conjunto de dados. Aí você usa a função que está do lado de fora. Selecionada essa região, faça a soma. E aí ele está fazendo a soma para a gente. Ok? Bem tranquilo, né? Nada de difícil. Beijo do Goiano e uma boa semana.